Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Gerando Conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre uma importante glândula que nós temos no nosso corpo, que é a tireoide. Vamos aguardar a doutora Karina conectar para a gente começar a bater um papo sobre ela. Ó, já tá, estamos aguardando. Conectando. Olá, Aline, boa noite. Boa boa noite, noite. tudo bem? Tudo, e a senhora, como é que tá? Certo, A senhora me ouve bem? Tá tudo bem? estou te ouvindo bem, e você? Tudo bem. Bom, eu vou começar te apresentando, então, doutora Karina Morelato, nossa endocrinologista e metabologista aqui de Florianópolis e São José, também. Seja muito bem-vinda. Eu acho que a gente pode deixar até aberto, né, doutora, para alguns, se o pessoal tiver algum questionamento sobre o assunto, pode mandar a pergunta, Se alguém né? tiver dúvida, pode encaminhar, que a gente vai respondendo ao longo da conversa ou no final. Uhum. Legal. Doutora, eu comentei então que a gente vai falar sobre tireoide, que é uma glândula importante que a gente tem no nosso corpo. O que é a tireoide? Quais são as funções que ela tem? Bom, a tireoide, como você mesmo falou, é uma glândula que tem formato de borboleta e que fica localizada nessa região anterior do pescoço, normalmente embaixo de uma região que a gente conhece como pomo de Adão. A principal função da tireoide, como toda glândula, é produzir hormônios. E os principais hormônios produzidos por ela são o T3, que é conhecido como triiodotironina, e o T4, que é a tiroxina. Basicamente, 80% da produção da tireoide é do T4. E esses hormônios que ela produz, basicamente vão agir em todos os órgãos do nosso sistema, desde coração, cérebro, rim, fígado. Além disso, os hormônios da tireoide têm um papel na questão do crescimento e desenvolvimento, tanto de crianças quanto adolescentes. Tem uma regulação da parte do nosso ciclo menstrual, podem interferir até na questão da nossa fertilidade, interferem no humor, concentração, memória. Ou seja, por isso que quando a gente fala em tireoide, principalmente sintomas da tireoide, normalmente eles são tão amplos, porque a tireoide pode interferir em basicamente tudo no nosso sistema. Doutora, é uma das principais ou a principal glândula que nós temos? Não, não dá para falar que é uma das principais, mas tem outras glândulas que também são super importantes para a gente. Tá. E quais são as principais disfunções, então, que nós temos? Quando a gente fala em funcionamento da tireoide, as principais disfunções seriam relacionadas à baixa produção hormonal e ao excesso de produção hormonal. Então, a condição mais comum é o hipotireoidismo, que a gente ouve falar, que é a baixa produção dos hormônios da tireoide. Os sintomas mais comuns do hipotireoidismo normalmente são cansaço, sonolência, a pele mais seca, queda de cabelo, um pouco de inchaço, a pessoa pode apresentar, o intestino ficar um pouquinho mais preguiçoso, a pessoa pode apresentar algumas alterações do humor, ficar um pouco mais para baixo, tanto como se fosse um pouco de sintoma depressivo mesmo, tanto que às vezes confundir. E algumas alterações metabólicas também são descritas, incluindo um aumento dos níveis de colesterol, no caso do hipotireoidismo. Já no excesso do hormônio da tireoide, no hipertireoidismo, é comum uma pessoa se sentir mais agitada, com insônia, ter palpitação, taquicardia, um suor excessivo. Essas seriam as principais manifestações. E essas condições podem acontecer em qualquer fase da vida da pessoa, mas são um pouco mais prevalentes no sexo feminino. E Hum, quando a gente fala em alteração anatômica, alterações na tireoide podem acontecer um aumento do tamanho da tireoide, que a gente denomina bócio, e também os nódulos na tireoide, que a gente tanto ouve falar.
que é uma condição relativamente frequente, e na maior parte dos casos são nódulos pequenos, mas e como são pequenos, não costumam manifestar nenhum sintoma, sendo assim. Tá. E por acaso a gente consegue perceber a olho nu, doutora? A maior parte dos nódulos, não. Normalmente, os nódulos, para a gente perceber, tem que ser nódulos maiores. A maior parte deles, então, acabam sendo diagnosticados ou quando a gente vai à consulta médica e o médico faz uma palpação. Mesmo assim, é comum a gente palpar nódulos acima de 1 centímetro. Menores que isso, apenas a ultrassom mesmo para serem descobertos. E as outras alterações até da parte de sintomas, como a gente conversou ali, esses sintomas normalmente eles são muito amplos, então realmente a gente pode perceber, às vezes no nosso dia a dia, algumas dessas manifestações, é importante a gente ficar atento, mas sempre para a gente confirmar se realmente está relacionada à tireoide, é importante que a gente faça exames para confirmar. A gente diz que esses sintomas são muito inespecíficos, então às vezes não é só a tireoide que ocasiona isso. Às vezes até questão de estresse, rotina também às vezes podem ocasionar um pouco de cansaço, alteração do humor, e isso acaba confundindo um pouco. Doutora, a questão de alimentação também? A parte da alimentação não chega a interferir de maneira significativa no funcionamento da glândula tireoide. A gente sempre fala que manter bons hábitos, principalmente do ponto de vista alimentar, ajudam no bom funcionamento do nosso organismo de maneira geral. Mas não que tenha algum alimento que vai proteger a tireoide ou melhorar o funcionamento da glândula ou piorar, no caso. Isso não. Não. E quais são os exames, então, que podem verificar uma alteração? Bom, no caso que a gente suspeita de alguma alteração no funcionamento da glândula da tireoide, os exames laboratoriais estão indicados, principalmente o TSH e o T4 livre, que vão ajudar no diagnóstico de alguma hipofunção ou hiperfunção da glândula. Já se a gente tem alguma suspeita de alguma alteração anatômica, que a glândula está aumentada, ou a gente acha que pode ter algum nódulo, o ultrassom está indicado nesses casos. Ou seja, o ultrassom não está indicado de rotina para todo mundo, digamos assim, mas quando a gente tem alguma suspeita específica. Tá. Doutora, a gente normalmente escuta alguns comentários, estou ficando obesa ou eu estou engordando muito, é a minha tireoide. É mito ou é verdade? Não é bem assim, digamos assim. Isso é uma pergunta que aparece praticamente diariamente no nosso consultório, essa pergunta. Então, a falta do hormônio da tireoide, o hipotireoidismo, pode sim levar um pouco de ganho de peso, mas é um ganho de peso pequeno. E isso se dá principalmente por causa de uma retenção de líquido, uma retenção hídrica. Normalmente, a partir do momento que a pessoa começa o tratamento e regulariza a parte hormonal, esse ganho de peso melhora, some. Então, na maior parte das vezes, quando há um ganho de peso maior, que a pessoa fala que ficou obesa, tem algum outro fator associado, a alimentação, a má alimentação, a falta de atividade física, porque a falta do hormônio da tireoide e o hipotireoidismo, então, realmente pode dar um pouco de ganho de peso, mas de peso pequeno e que reverte com um tratamento. A pessoa não vai ficar obesa por causa da tireoide, não. Isso é mito. Tá. E quais são os cuidados, então, que a paciente tem que ter se tiver uma alteração, está com alguma alteração? Quais são os cuidados? Bom, a pessoa que detectou alguma alteração da tireoide, é importante fazer uma avaliação médica. No caso específico de um hipotireoidismo, que é a condição mais comum, o tratamento se dá através da reposição do hormônio da tireoide, que é a levotiroxina. Então, é bem importante que a pessoa use de maneira regular, tome o medicamento na dose certa, faça exames com frequência para avaliar essa dose certa. E a recomendação é quando está bem controlado,
controlada a parte hormonal, é que pelo menos umas 2 vezes por ano a pessoa procure o médico para fazer essa avaliação. Tá. E no caso de gestantes, doutora, o mesmo cuidado ou Tá me uma... escutando? Tô. Deu uma travadinha, mas já melhorou. Doutora Karina, e no caso de... Tá. Eu acho que o sinal deu uma travadinha, mas acho que tá dando. É. Tá Doutora... eu tô te escutando. Tá, eu também. Então tá tudo Tá. certo. E no caso, então, de gestante, doutora? Então, assim, para quem já tem problema de tireoide, tá fazendo a reposição do hormônio, a gente sempre recomenda fazer um controle, fazer um exame no planejamento de engravidar, para que tudo já fique bem. A gente sabe que no período geral há uma maior demanda pelo hormônio da tireoide. Isso acontece porque a tireoide do bebê, depois da segunda metade da gestação, o hormônio da mãe, e a mãe quanto para o bebê. As principais complicações seriam a possibilidade de sangramento para a mãe, aborto e também a possibilidade de hipertensão na gestação, que é o aumento dos níveis de pressão. E para o bebê, há estudos que relatam problemas cognitivos e problemas mentais associados à falta tão importante, estão em cima desses hormônios durante a... Então, para quem já tem o diagnóstico e faz o tratamento, é importante assim, estou planejando engravidar, vou fazer meus exames para ver se eles estão bem controlados. Porque se não estiverem bem controlados, a gente já tem a unidade de ajustar a dose e quando a mulher engravidar, correr tudo bem. Normalmente é uma necessidade maior do hormônio, então a gente já recomenda aos pacientes que durante a gestação provavelmente vai ter que mexer na dose. Doutora, eu acho que agora a tua internet deu uma pequena falhada, bem no finalzinho. Vamos ver se vai retornar. Falhou um pouquinho, né, gente? Vamos aguardar um pouquinho, ver se o sinal da doutora Karina melhora. Vamos aguardar. Tentando, é porque deu uma falha, ela saiu, mas agora a gente já reconecta. E ela conclui a frase, então. Doutora, acho que caiu ali no finalzinho da tua fala em relação à gestante, eu acho que deu uma falhada. Tá. Então, só dando um resumo do que a gente tinha falado sobre gestação. É importante, então, quem já faz tratamento, fazer um controle antes de engravidar nesse planejamento e estar ciente que talvez tenha que aumentar a dosagem. E quem não tem diagnóstico de hipotireoidismo, normalmente esses tireoides são feitos na rotina de pré-natal e qualquer alteração nesses exames é importante já procurar o médico com uma certa rapidez para começar o tratamento antes. Normalmente o início da reposição do hormônio. Tá. Normalmente esses exames nos exames que a gente faz normalmente, é sempre pedido, né, para a gente ter uma ideia ou mensurar. O médico sempre pede, a maioria das vezes, né, já são exames de rotina. E aí qualquer alteração, então, o mais indicado é procurar um endocrinologista para que consiga fazer o melhor tratamento. É isso?
Isso, exatamente. Normalmente esses exames já são incluídos na rotina pré-natal. E esses exames gerais da tireoide, o TSH principalmente, normalmente quando a gente procura um médico para fazer uma rotina, um check-up, normalmente eles já estão incluídos nessa lista, digamos assim. Legal. Doutora Karina, eu acho que conseguiu elucidar bastante algumas dúvidas sobre a tireoide, o que é. E para quem tem alguma disfunção relacionada, também já com certeza tirou alguma dúvida ou já se sentiu por dentro do assunto. Quero te agradecer bastante esses minutos. A ideia de Gerando Conteúdo é essa mesma, a gente tirar algumas dúvidas. Eu vou deixar marcado no teu Instagram. Se alguém ficar com alguma dúvida, segue a doutora, faz algum questionamento, está sempre colocando posts relacionados ao assunto também, dentre outros. E daqui um pouquinho também vai estar no podcast a nossa live de hoje. Então, quem não conseguir acompanhar... Eu que agradeço o convite. Obrigada. Vamos falar sobre tireoide. Obrigada, doutora. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Imagina.